Então vamos lá, hoje o assunto do vídeo não vai ser dos mais legais, a gente vai falar de 19 empresas que podem falir nos próximos anos ou meses aí, algumas delas nos próximos meses mesmo, por estarem em situações bem graves, mas algumas delas aí pode ter uma sobrevida de mais alguns anos e algumas vão se recuperar. É importante entender que algumas empresas conseguem se recuperar do processo de recuperação judicial, então, ou seja, elas pedem um processo de recuperação judicial para ganhar mais tempo com os credores, fazer alterações importantes dentro da empresa e às vezes, por vezes, elas se conseguem recuperar. Raul, por vezes, gente. Hoje em dia a taxa de sucesso de recuperação judicial nas empresas brasileiras é de menos de 10%, tá? Em torno de 7 a 8%. Eu sei disso porque eu sou fã de história de falência. Aí você vai me perguntar, por que você gosta de história de falência? Como empresário, a maioria das pessoas que são empreendedores e tudo mais, eles preferem estudar histórias de sucesso, mas eu acho que a gente melhora mais como empresário, como gestor de empresas, estudando fracassos, porque é no fracasso que você vê onde que o cara errou. Os caras que acertaram, eles costumam exagerar muito os méritos deles nas histórias, eles costumam ser menos realistas do que os caras que erraram. Os caras que erraram, eles detectam muito aonde foi a falha deles, o que aconteceu realmente. Então eu tenho uma tara ali, louca por estudar histórias de falência de empresas. Esse é meu jeito de aprender sobre investimento e sobre gestão de negócios. Aprendendo com os erros dos outros, não sendo obrigado a errar eu mesmo para modificar minhas atitudes ou para modificar as empresas em que eu atuo, tá bom? Então histórias de falência para mim são importantíssimas ali. Eu vou pegar aqui, eu anotei o nome das empresas e eu vou falar aqui, pelo menos com o que elas atuam e tudo mais, e algumas delas eu vou desenvolver um pouco mais. Aí é o seguinte, das empresas que vocês verem aqui, que se vocês se interessarem, você comenta só o nome da empresa. Eu quero que você comenta só o nome da empresa, porque aí eu vou pegar e reunir as que vocês mais comentarem, então os nomes mais comentados, e a gente faz uma história do que ela está fazendo na recuperação judicial. Então a gente vai tentar falar sobre essas empresas de forma um pouco mais aberta aqui, eu vou só falar o tema e tudo mais, e o que é a empresa para vocês, e aí a gente vai ali pegar e fazer uma seleção ali das melhores empresas que vocês mais querem saber sobre a recuperação judicial, e a gente continua desenvolvendo o tema. Então a primeira empresa aqui é a Eternit, né, cotada aí a Ether 3. Essa daqui eu sei até o que ela está fazendo, eu já vou contar aqui para vocês terem uma ideia. Então a Eternit, ela trabalhava ali com um produto chamado amianto, tá? Para quem não sabe, esse produto é encontrado na natureza e tudo mais. É um tipo de minério de sal, uma coisa ali, só que foi descoberto que esse tipo de material ele era muito prejudicial para a sociedade como um todo, né? Ele causa câncer e tudo mais, ele causava várias doenças, ele causava vários problemas, ele foi proibido no mundo todo e por último ele foi proibido no Brasil. Ele era usado principalmente para fazer aquelas telhas. E aí, como a Eternit trabalhava principalmente com esse tipo de material, ela também vendia louça e tudo mais, e isso foi onde ela focou para poder louça de vaso sanitário, isso foi onde ela focou para poder tentar se recuperar. Ela pegou e como ela vendia esse tipo de telha, ela começou a receber um monte de processo e tudo mais, o material acabou sendo proibido no Brasil, ainda bem, né? Eles tentaram defender a todo custo a manutenção disso aí, mas era um negócio que prejudicava vidas, de fato. E aí eles têm também uma mina, de onde eles tiram amianto, que hoje em dia é usado aí para fazer coisas de foguetes espaciais e tudo mais, e em alguns países onde ainda não existe a proibição total. Então ela ainda está tentando explorar essa mina, ela acha que ela vai conseguir esgotar essa mina, porque as minas têm um esgotamento, não sei se vocês sabem, mas não é eterno, que você pode ficar tirando ouro, qualquer tipo de minério do chão. Então eles esperam fazer isso aí, e eles conseguiram ali pedir a recuperação judicial muito precocemente. A Eternit foi muito esperta ali na hora de pedir a recuperação judicial, e ela conseguiu pedir antes de precisar mesmo, antes de chegar naquele sufoco máximo. Ela preferiu pedir a recuperação judicial, que quase não foi aprovada, porque ela ainda tinha dinheiro em caixa, ainda estava bem, e aí ela conseguiu se solucionar melhor, ela conseguiu produzir as louças e tudo mais, mas o Barsi, que é um dos maiores investidores mais famosos aí, um dos grandes investidores da Eternit, ele não recomenda. Ele já falou isso numa live que eu estava assistindo, ele falou que do nada não recomenda. Outra empresa que está aí também em recuperação judicial é a GPC, não vou falar muito sobre ela. A Hotéis Otom, então essa daí ainda está em atividade e tudo mais, também está em recuperação judicial, ela controla uma rede de hotéis. A IGB, que é a Gradiente, aquela antiga produtora de celulares, hoje em dia produz TV no Brasil, produz notebooks e tudo mais, ela está em recuperação judicial, para quem não sabe, tá? A Inepar, empresa de construções, energia e telefonia, ela construía empresas para grandes matrizes elétricas de transmissão e tudo mais, produzia também empresas para redes de telefonia, falo construções mesmo, prédios, operações e tudo mais, ela acabou tendo aí problema. Vocês vão ver que várias das
das empresas que estão aqui estão nos setores de construção, engenharia e tudo mais. Várias das empresas estão em recuperação judicial e eu sempre expliquei para vocês por que eu não gostava desse setor e isso é uma das características que mais me afasta dele. A Lupatec, que é do setor de petróleo e gás, ela é uma empresa que está em recuperação judicial muito fortemente, mas no último ano, em 2019, no último trimestre, ela registrou lucro de 19,2 milhões, comparado a um prejuízo de 25,5 milhões no mesmo período de 2018. Então, a empresa que está em recuperação judicial, não fiz um estudo profundo, mas ela está indo bem ali, né, no sentido de pelo menos conseguir voltar a lucrar e tudo mais. Não sei se foi uma coisa ocasional, mas se não foi, cara, parabéns para a Lupatec, espero que a empresa se recupere. A gente tem que lembrar sempre que a empresa tem uma função social, existem pessoas que têm empregos ali e tudo mais, a gente nunca pode torcer para a empresa falir, cara, porque é uma coisa muito triste, tanto para todo mundo que tem dinheiro nessa empresa, que vai perder 100% do capital investido, né, todo mundo que tem a ação da empresa que fale, normalmente você perde todo o dinheiro investido, quanto para os funcionários que vivem daquilo ali e tudo mais. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de vidas, a gente está falando da vida de centenas de pessoas. Uma empresa aberta na Bolsa de Valores, ela é uma empresa gigante, tem gente que fica torcendo para a empresa quebrar, outra coisa, cara, isso é absurdo, você está falando de vidas, de pessoas que dependem disso aqui, tá? Não é brincadeira, não é risadinha, a gente faz meme com oi, faz meme com sei lá o que, mas isso aqui são vidas, a gente está falando de vidas. Eu espero que todas as empresas se recuperem, é porque realmente a estatística contraria isso, mas eu gostaria muito, de opinião pessoal, que ela se recuperasse. Então a gente tem os restos do Império X ali, né, a MMX e a OSX, né, que também estão em recuperação judicial e tentando sobreviver. Aí você tem aí a Oi, que está em recuperação judicial. Algumas pessoas acham que ela está indo bem no plano e tudo mais, mas ela tem uma dívida muito grande, a gente pode até falar sobre ela depois se vocês quiserem. A refinaria Manguinhos, RPMG3, cara, uma das únicas refinarias brasileiras que não é a Petrobras e tudo mais, uma tristeza ela tá aqui. A PDG, que é a segunda maior empresa do setor imobiliário no Brasil, novamente atrás da construtora aí Cirela, ela é a segunda e ela tá em recuperação judicial. A Pome Frutas, uma grande vendedora de maçãs, cara. A Pome Frutas, muito provavelmente você já comeu maçã royal, maçã gala, ela é uma grande empresa de frutas. Eu não sei como ela chegou nessa situação, adoraria saber. Ela teve uma falência decretada aí e ela vai recorrer, mas ela já teve a falência decretada. Apesar de ela estar em um processo de recuperação judicial, a justiça realmente decreta a falência das empresas, ela decretou a falência, mas eles vão recorrer ainda. E aí tem a Sansui, que é uma indústria de plástico, a Saraiva, que é a livraria Saraiva, cara, muito triste isso que acontece com a livraria Saraiva, era uma das minhas lojas favoritas, ainda é uma das minhas lojas favoritas, né, porque a loja ainda está em pé e tudo mais. A Saraiva eu adorava ir lá à tarde, desde criança, eu tenho uma relação emocional com essa empresa, eu odiaria que ela falisse, porque eu lembro dos meus pais me levarem muito na livraria, meus pais são grandes leitores, né, e meus pais já tiveram uma livraria também, quando eu era bem criança, e a livraria faliu, então é uma coisa meio emocional pra mim, assim, eu não gostaria que a Saraiva falisse de jeito nenhum. A Saraiva tá aceitando de tudo para evitar a falência, não sei se vai ser suficiente, mas ela já aceitou inclusive trocar os controladores da gestão por causa que foi uma exigência dos credores ali. Na hora que chega num ponto de recuperação judicial, existe uma conversa sempre com as pessoas que que essa empresa está em dívida, para eles ajudarem a decidir os rumos da empresa em justiça. Porque se uma empresa entrou em recuperação judicial, significa que os administradores são incompetentes, tá? Então, pode ser que os atuais não sejam, mas os administradores foram incompetentes em algum momento. Então, essa situação é isso, né? Então, esses administradores perdem um pouco o controle sobre a empresa. Então, tem a Tecnosolo também, empresa de engenharia. Tem a Teca, cara. Sabe a Teca, empresa que produz roupões de banho e tudo mais? Ela é uma empresa que está num estado muito grave, já muito avançado de recuperação judicial, se arrasta por anos. Uma empresa, acho que foi fundada na Alemanha, mas ela é brasileira, sabe? Ela é de Blumenau, ela produz uns roupões maravilhosos, sou fã ali da Teca, mas é uma empresa que está com um problema grave, vem se arrastando, ele gerou dívidas, inclusive com a recuperação judicial, eles não conseguiram pagar nem as dívidas que eles tinham feito o acordo de recuperação judicial. E aí tem a Viver, a construtora incorporadora, que está indo bem também no processo de recuperação judicial, e a Wetzel, que teve um aditivo proposto aí para poder continuar. Então, assim, existem empresas que se recuperaram desse processo? Muita gente não sabe, mas a Eneva, ela é a antiga LLX, que é do Eike Batista também, do Império do Eike aí, as sobras do Império do Eike, ela conseguiu se recuperar, concluiu o processo de recuperação judicial. A gente também tem o Grupo Rede, também duas empresas elétricas, né, mas que conseguiram se recuperar e tudo mais. Empresas que não conseguiram aí, recente, né, da história recente, a gente tem a BR Pharma, que era gestora de várias drogarias e tudo mais, ela realmente teve um processo de falência decretado, não conseguiu resolver, e a Fiban é uma empresa também que estava em processo de recuperação judicial, eu vinha acompanhando há algum tempo, mas ela não apareceu, para mim ela pode ter quebrado, não sei, tá? Então como eu falei, é muito difícil a gente falar isso. As empresas
do Eike Batista estão tendo problemas já desde 2018 e tudo mais, tentando reduzir capital, tentando fechar um pouco o capital na bolsa, mas estão tendo problemas com credores e tudo mais. Então, eu fiz aqui um panorama geral para vocês entenderem as empresas hoje que estão listadas e que estão com problemas. Não são poucas, se você ver na porcentagem, a gente tem 365 empresas e 18 delas, porque duas delas me parecem já ter quebrado. Eu não pesquisei a Fiban, não consegui encontrar informações sobre a Fiban de jeito nenhum, em lugar nenhum. Eu estava acompanhando ela até 2017 ali, mas simplesmente sumiu. Então eu não consegui encontrar, duas delas parecem já ter sido quebradas, então a gente tem uma média de 18 empresas listadas na bolsa que estão em recuperação judicial. Cara, recuperação judicial não é a tampa do caixão, mas sabe aquele meme do bichinho, da galera com os caixãozinhos? É quase aquilo já, porque assim, se você tem um número de empresas sadias excessivamente grande, você tem que entender que na hora que você opta por colocar seu capital numa empresa que tem risco de falência, e a recuperação judicial é isso, ela pode ter, uma empresa que está em recuperação judicial, ela pode ter a qualquer momento a falência dela decretada pelo Ministério Público se ela não conseguir lidar com aquilo ali. Então é uma empresa que tem uma dívida muito complicada, uma situação muito apertada ali, que não tem lucrado muito bem para conseguir resolver esses problemas. As empresas que estão em recuperação judicial, normalmente elas não lucram, elas não conseguem resolver os problemas de dívida delas, pegam dinheiro simplesmente para manter o funcionamento. É triste, mas eu não entro em empresas em recuperação judicial, tá? Eu evito ao máximo, a não ser que eu confie muito no plano de recuperação judicial. Para você que não sabe, você pode pesquisar o plano de recuperação judicial dessas empresas. Agora eu conto com vocês aqui para vocês falarem pelo menos 3 empresas que vocês querem saber o que elas estão fazendo durante a recuperação judicial. Eu sei que o Oi vai ser uma delas, a gente pode fazer isso, tá? E eu posso ser totalmente isento e não dar minha opinião, apesar de eu achar que a empresa é péssima. Eu posso ser totalmente isento e tentar falar aqui da recuperação judicial com um viés otimista, porque eu acho que é isso que é importante. Essas empresas não deveriam falir, mas principalmente nesse momento de crise onde a gente está vivendo, a gente sabe que não é fácil para essas empresas conseguirem crédito no mercado. Quem vai emprestar dinheiro para uma empresa que está em recuperação judicial num momento de crise tão feio quanto esse? É muito difícil. Então, o vídeo de hoje foi só, ele foi sem edição. Eu espero que não tenha ficado muito longo e muito chato, porque são 20 empresas que a gente passou aqui e deu uma pincelada mais profunda em 2 delas. Então, um beijão. Eu espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo de hoje foi só e foi sem edição, por isso que tá meio chato, tá? Então, os próximos vai ser editado. Beijão.